Fala galera, hoje estou trazendo para vocês mais uma questão da prova do ITA 2023 com ingresso em 2024. Então essa aqui é uma questão do vestibular 2024. Esses vídeos que estou fazendo com questões do ITA são focados em pessoas que não estão acostumadas a fazer essa prova, ou que pretendem fazer pela primeira vez, pois eu desejo fazer explicações mais detalhadas para fazer com que mais pessoas consigam entender como fazer uma questão do ITA. Então esses vídeos vão ficar um pouco mais longos, justamente devido a esse objetivo, de fazer com que mais pessoas consigam entender como fazer essas questões. Beleza? Vamos ver como fazer essa questão aqui. Ela falava o seguinte: considere o conjunto A contendo esses números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256. Esse conjunto aqui tem até um padrão. É sempre o número anterior multiplicado por 2. 1 vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4 e por aí vai. Mas vamos para o comando da questão. Fala o seguinte: qual o menor n natural? Os números naturais são os números inteiros e positivos, tal que todo subconjunto de A com n elementos contenha pelo menos um par cujo produto seja 256. Em outras palavras, o que essa questão quer saber é o seguinte: quantos elementos eu tenho que utilizar desse conjunto, ou seja, quantos números eu tenho que utilizar daqui, para garantir que eu vou ter pelo menos uma dupla que multiplicada dá 256. Eu até reescrevi essa pergunta aqui para tentar ficar de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Ficaria mais ou menos assim, ó. Qual o menor número de elementos que devemos usar do conjunto A para garantir que, entre eles, sempre tenha pelo menos um par cujo produto seja 256? Né? Ou seja, se eu marcar n igual a 5, está dizendo o seguinte: eu tenho que utilizar 5 números daqui de dentro para ter certeza que pelo menos 2 deles multiplicados dão 256. Ou se eu marcar B, está dizendo o seguinte: eu tenho que utilizar 6 números desses aqui para ter certeza que pelo menos uma dupla multiplicada dá 256. Beleza? Então, entenderam o que a questão quer, né? Agora vamos organizar as ideias para fazer a questão. Ele está trabalhando aqui com pares cujo produto é igual a 256. Então, eu preciso organizar aqui e tentar identificar quais são os pares que multiplicados resultam em 256. Essa informação vai ser muito útil para fazer essa questão. Vamos olhar aqui para o conjunto A e tentar descobrir quais são esses pares. Vamos fazer aqui da esquerda para a direita. O número 1, se eu pegar o número 1 e multiplicar por algum número daqui dentro, tem algum que vai dar 256? Sim. Se eu unir aqui 1 vezes o 256, 1 vezes 256 vai dar o 256. Então eu formei um par. Aqui é um par, né? 1 e o 256. O 2, vamos para o segundo número, né? O 2, tem algum número que se eu multiplicar ele dá 256? Sim, vai ser o 128. Se vocês observarem, tem até um padrão aqui, ó. Vão ser as extremidades, ó. 1 com o 256, o 2 com o 128, o 4 com o 64 e o 8 com o 32. O 16 não vai formar par com ninguém, pois precisaria ser 16 vezes 16. E eu não tenho outro 16 nesse conjunto aqui, então ele não forma par com ninguém. Os pares são 1 e 256, 2 e 128, 4 e 64, 8 e 32. Beleza? Então, agora eu identifiquei quais são os pares. Para fazer a questão aqui, ele quer saber quantos elementos eu tenho que utilizar para que pelo menos um desses pares esteja ali dentro. Só que a melhor forma de fazer essa questão, e como em várias outras da matemática, né, é eu tentar montar aqui o maior número de elementos sem ter nenhum desses pares. Por quê? Porque se eu descobrir qual é o maior número de elementos que eu posso colocar nesse conjunto sem ter nenhum desses pares, eu vou descobrir qual que é o limite de números em que eu posso garantir que não vai ter nenhum deles. Se eu descobrir esse limite e eu passar desse limite, eu vou garantir logo depois que eu vou ter pelo menos um desses pares.
Conseguem entender? Se não conseguem, vem comigo que eu vou fazendo aqui e vocês vão entender qual que é a lógica disso. Eu vou montar aqui um conjunto que nenhum par multiplicado é igual a 256, justamente para tentar descobrir qual é o limite de números que eu consigo montar sem ter nenhum desses pares. Beleza? Então, olha só. Vou olhar aqui para esse conjunto e tentar montar um conjunto que nenhum par multiplicado é igual a 256. Então, se eu pegar aqui o número 1, eu não posso colocar o 256, porque ele formaria um par. Mas eu estou querendo montar aqui o maior número possível sem ter nenhum desses pares. Então, se 1 fizer parte, o 256 não pode fazer. E vice-versa. Se eu colocar o 256, eu não posso colocar 1. Mas eu vou colocando aqui da esquerda para a direita. Então, vou colocar aqui o número 1. Então, vamos para a parte de baixo aqui. Se eu colocar o número 2, eu não posso colocar o 128. Por quê? Porque eles formariam um par. Se eu colocar o número 4, eu não posso colocar o 64, porque eles formariam outro par. E se eu colocar o 8, eu não posso colocar o 32. Então, eu coloquei aqui 1, 2, o 4 e o 8, mas eu posso colocar o 16 também. O 16 não forma par com ninguém. Então, esse aqui é um conjunto que eu consegui montar sem ter nenhum par que multiplicado dá igual a 256. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque eu estou tentando descobrir qual é o limite de elementos que eu posso colocar aqui dentro sem satisfazer o comando da questão. Porque agora, para eu garantir que todo subconjunto de A contém pelo menos 1, agora qualquer número que eu colocar além desse 16, ele vai satisfazer, né? Vai ter um conjunto, um par cujo produto vale 256. Porque aqui eu tenho 5 elementos, a partir desse sexto elemento aqui, sempre eu vou ter pelo menos um desses produtos. Olha só, vamos tentar colocar qualquer um desses números aqui. Se eu colocar o 32 vai fazer par com o 8. E eu vou garantir essa multiplicação dando 256. Se eu colocar o 64, ele vai fazer par com o 4. Se eu colocar o 128, ele faz par com o 2. E se eu colocar o 256, ele faz par com o 1. Então, qualquer número que eu colocar além desse conjunto aqui, que é o que tem com nenhum par multiplicado dando 256, eu vou ter sempre, em todas as situações, pelo menos um par cujo produto é igual a 256. Então, aqui, a partir desse sexto elemento, eu vou garantir o que o comando pede na questão. Então, o sexto elemento eu sempre vou ter um par que a multiplicação vai dar igual a 256. Então, eu chego à conclusão que o número de elementos que eu preciso ter para garantir essa situação é n igual a 6. E a resposta seria a alternativa B. Beleza? Então, a resposta aqui é a letra B. Eu espero que vocês tenham entendido. Deixe um feedback aqui nos comentários desse vídeo para que eu consiga entender se deu para entender, se eu precisaria explicar mais demorado ainda. Eu só não vou fazer mais rápido, porque o objetivo é justamente atender mais pessoas. Se tu gostou, não esquece do joinha. E se tu não for inscrito, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.